Anda com segurança armada até o talo, filho, que nós da direita vamos começar a caçar você. Caçar você, essa Gleisi Hoffmann, esse freixo, frouxo do caralho, todos esses que te cercam, vagabundo. E hoje eu estava vendo um Twitter, né? Estava vendo um tweet em especial, é um tweet da revista Fórum, onde nesse tweet havia um destaque de um vídeo bolsonarista raivoso que está rodando aí. É uma pessoa no carro, né? Não parece de muitas palavras, muitas letras, né? Mas sim articulado, fazendo ameaças contra o STF, contra o Gleisi Hoffmann, fazendo ameaças também de morte contra o presidente Lula, fazendo ameaça contra aqueles que eles consideram não adversários políticos, mas sim como inimigos. Ele se caracteriza, ele próprio, como cidadão do bem, tentando falar em nome, na versão dele, dos cidadãos do bem. E o restante então, políticos da esquerda, Lula e as instituições representadas pelo STF, seriam então o mal. Então esse mal, na versão dele, tem que ser extirpado. Quando você vê o vídeo tem uma legenda embaixo, de 7 de setembro de 2022. É óbvio que aquilo ali não foi feito por ele, na minha forma de ver. Alguém acima dele, alguém mais instrumentado intelectualmente do que ele, pegou o vídeo dele, processou, e aquilo me parece ser uma sinalização já para o que se fala dos distúrbios que podem acontecer já em 7 de setembro de 2022, assim como também aconteceu em 7 de setembro de 2021 de uma forma fracassada. A gente debate esse assunto da revista Fórum, é uma análise que a gente faz, mas não no aspecto que a imprensa está dando, tipo a violência do bolsonarismo. A violência do bolsonarismo, a violência da extrema-direita é lugar comum. Não só a violência física, mas a violência moral, a intimidação, a difamação. Isso são estratégias da extrema-direita. Tá? Então, isso é lugar comum. É lugar comum na extrema-direita. Vejam um vídeo que vocês vão entender, não é? Nós procuramos uma boa referência no site outrasletras.net e tinha um artigo bem legal sobre isso. A gente discute esse vídeo e o comportamento raivoso do seu autor diante de todo o contexto que nós temos hoje no Brasil. E estamos aqui na revista Fórum. É a matéria que vocês estão vendo agora. Bolsonarista ameaça Lula, Gleisi e ministro do STF de morte. Palavra dele, pendurar vocês de cabeça para baixo. Extremista, prestem bem atenção nessa palavra, extremista, diz para político de esquerda e ministro do STF saírem do Brasil, ou então seriam caçados. Gleisi diz que já denunciou o auto-intitulado cidadão do bem. Outra palavra. As autoridades, aí está o cidadão, né? É um vídeo que circula entre as redes sociais bolsonaristas, né? Disseminado no meio deles, e mostra um homem fazendo ameaças de morte ao ex-presidente Lula, à presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, ao deputado federal Marcelo Freixo e a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são todas as pessoas que, na verdade, eles encaram, e assim, não somente eles, bolsonaristas, encaram, mas o governo Bolsonaro encara e o próprio Bolsonaro também encara como não adversários, mas inimigos pessoais. É como se eles estivessem em uma espécie de cruzada. Eles são o bem, o Bolsonaro já disse isso algumas vezes, nós somos o bem, então, portanto, o restante é o mal. Para eles é exatamente isso, na cabecinha deles. Eles são o bem e o restante é o mal. E aí, nessa filosofia, é óbvio, né, que o mal tem que ser extirpado. Então, pendurar vocês de cabeça para baixo é a expressão justamente do mal. Pendurar vocês de cabeça para baixo em referência, então, aos inimigos e não aos que eles consideram como adversários políticos, como esse que eu já falei para vocês. É um cara comum, né? Mas é um cara comum na realidade, né? Que tem uma filosofia embutida na cabeça dele, vindo de gente que talvez ele não faça a menor ideia de quem seja. Óbvio que ele segue o presidente da República, né? As orientações dele ao pé da letra. Quando Bolsonaro diz, lá em 2018, disse, né, que a petralhada tinha que ser metralhada no Acre, ele estava dando então uma senha justamente para que esse cidadão daqui agora escrevesse e dissesse no vídeo essa frase: pendurar vocês de cabeça para baixo. Então, eu gostaria de dar essa conotação a vocês. Aqui ele coloca auto-intitulado cidadão do bem, o homem que dentro de um carro faz ameaças explícitas de violência física
desafiando Lula a botar o pé na rua para ver o que nós vamos fazer com você. Anda com segurança armado até o talo, porque nós da direita vamos começar a caçar vocês. Eles veem exatamente dessa forma. É como eu falei, eles estão acima do que seria qualquer princípio de valor relacionado a respeito pela diversidade de opinião. Para eles, vale o que eles pensam. Em geral, né, são ou neonazistas, ou adeptos do fascismo, ou então doutrinados até o talo, para usar a expressão dele, nas igrejas neopentecostais, né, como, por exemplo, a evangélica. Então, está aí a expressão de fúria do cidadão do bem, tatuado. Né? Vamos ver aqui o vídeo. Eu vou dar um recado para a esquerda brasileira, principalmente com Lula. Ô desgraçado, bota o pé na rua que nós vamos te mostrar o que nós vamos fazer com você, seu vagabundo do caralho, picareta, filho da puta. Anda com segurança armada até o talo, filho, que nós da direita vamos começar a caçar você. Caçar você, essa Gleisi Hoffmann, esse freixo, frouxo do caralho, todos esses que te cercam, vagabundo. Mas principalmente esses vagabundos do STF. Se eu fosse você, Barroso, Fachin, Fux, Moraes, Lewandowski, Mendes, eu ficava nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, na puta que pariu. Até vocês duas vadias, Carmen Lúcia e Rosa Weber, sumam do Brasil. Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo. Vocês são vendidos. Essa agenda mundial, gay, escrota, de ideologia de gênero não vai ser aplicada no Brasil. Nós, brasileiros, cidadãos de bens, não toleramos gente escrota como vocês. Eu vou fazer de tudo que eu puder. Eu vou unir todas as forças que eu puder, todas as pessoas que eu puder. E eu peço pra você, que é direitista, faz esse vídeo viralizar, faz esse vídeo chegar em cada vez mais gente. Nós precisamos da indignação do povo brasileiro para não virar a Argentina, esse caos desgraçado que está acontecendo lá. Porque lá chegou no limite do limite. Você vai permitir que você chegue aqui no Brasil? Está na hora do cidadão de bem não só entrar... Bom, aí o cidadão de bem, não sei se vocês perceberam, é a primeira vez que eu estou vendo o vídeo, mas quando ele se refere às mulheres, por exemplo, ele usa a expressão vadias. Né? Vocês sabem muito bem, né, das acusações que pesam sobre Bolsonaro a respeito de misoginia. Bolsonaro, por exemplo, né, foi condenado já em segunda instância em processo contra a deputada adversária dele, né? E é um caso rumoroso, ele é acusado de ser misógino e tudo mais, e o cidadão do bem aqui, com essa cara raivosa, é a mesma expressão. Nota também que não parece ser uma pessoa de, digamos assim, muita cultura, né? Fala relativamente um português incorreto, né? Não são somente tropeços na hora de gravar o vídeo, mas é realmente um português incorreto, mas cita conceitos, por exemplo, como globalização, né, que ele se opõe às pautas LGBTI e outras pautas mais. E essas pautas são pautas, então, justamente da extrema-direita e do movimento conservador. Então, ao contrário do que mostra aqui a revista Fórum, né, que ela se fixa somente nessa questão da ameaça em si, né? Claro, é uma ameaça em si, mas o que eu estou tentando aqui refletir com vocês é que essa ameaça em si, ela tem dentro dela embutido um conceito ideológico que essa figura daqui, que parece ser bastante simplória, mas extremamente agressivo, certamente capaz de fazer qualquer coisa, como por exemplo o policial lá que matou o Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, que a polícia lá, a Polícia Civil do Paraná, acobertou, dizendo que foi uma morte não motivada. Como não motivada? Que foi uma morte política. Assim como também um atentado também contra a manifestação na Cinelândia, onde estava presente o presidente Lula. Né? Também aqui, no Rio de Janeiro, também, a pessoa que atirou o artefato, ele preparou um artefato em casa, não foi acusado de terrorismo, mas foi acusado de crime de explosão. O crime de explosão seria se ele comprasse um rojão e atirasse na direção da multidão. Não. Ele fez um artefato explosivo, pelo que se lê nos jornais, e atirou contra a população com o intuito de dolo, de ferir e de matar. Isso para mim é terrorismo. Se fosse um militante da esquerda que fizesse isso, contra
uma manifestação, por exemplo, do presidente Bolsonaro, com toda certeza seria sim indiciado. E agora esse tal aqui no Rio de Janeiro também já é réu, assim como também do Paraná também já é réu, mas o militante de esquerda, se fizesse isso, seria indiciado justamente por terrorismo. O do Paraná, se fosse também de esquerda, também seria indiciado por terrorismo. E por que não são indiciados por terrorismo pelas polícias, tanto do Rio de Janeiro quanto do Paraná? Porque essas polícias são, em essência e na sua grande maioria, bolsonaristas, ou seja, de uma maneira ou de outra, mesmo travestido de legalidade, eles, na verdade, fazem parte desse pensamento e dessa ideologia, não é? E aí, evidentemente, né, tentam proteger as pessoas que pensam como eles. É o caso lá, né, da delegada do Paraná, que ficou toda enrolada porque não sabia como responder as questões que eram óbvias. Aquilo foi um atentado político terrorista. Então esse vídeo, ele tem um significado muito maior que o que a imprensa está aqui dando, né? Não é? A imprensa está dando o destaque que deveria dar realmente. É mais uma demonstração de quanto o presidente Bolsonaro é nocivo à nação brasileira. Ele, o governo dele, os generais que se submetem a ele, esses 4 que estão lá com ele o tempo todo. E esse cidadão aqui, nesse vídeo, 7 de setembro de 2022, ou seja, um vídeo já preparatório para um atentado ou um movimento em 7 de setembro de 2022, daqui a pouco, ele, na realidade, nem me parece ser de fato saído da cachola desse cidadão. Parece mais justamente um chamamento organizado vindo de outros, uma organização para que um grande movimento contestatório aconteça em 7 de setembro. Não me parece ser nada espontâneo. O vídeo em si é espontâneo, eu acho. Acredito que sim. Mas a preparação do vídeo, 7 de setembro, o destaque dado e tudo mais, não. Isso é de gente que está mais associado à disseminação justamente dessa ideologia e desse movimento subversivo, anarquista, que o presidente Bolsonaro encabeça aqui no Brasil e culminou agora com esse, há 2 dias atrás, com aquele show de burrice, né, que ele e seus 4 militares fizeram aqui na frente do mundo todo, representado pelos embaixadores que ele convocou. Mas essa ênfase que eu dou para fazer um preâmbulo, onde a gente realmente quer entrar, que é entender o porquê que aquele vídeo na verdade, assim. Então, esse site aqui é um site bem interessante, leio de vez em quando, matéria deles, outraspalavras.net. E é a anatomia da ultradireita, versão Steve Bannon. Steve Bannon é um arquiteto biológico. Ele agora, possivelmente, vai acabar sendo preso, de fato, não é? Mas ele é a expressão, talvez o principal ideólogo da extrema-direita. Tá? Então, é a anatomia da extrema-direita. Se vocês lerem esse artigo até o final, vocês vão entender as expressões, vocês vão reconhecer as expressões usadas ali pelo tal cidadão do bem. Eu vou pular aqui algumas palavras, vocês já vão entender. Né? A extrema-direita, aqui, acho que a gente pode ler esse pedacinho aqui. A extrema-direita global foi ignorada, desprezada e finalmente temida. É preciso compreender como funciona, o que pensa, porque faz tanto sucesso, capitalizando o descontentamento com que o neoliberalismo predador deixou como legado. Ou será que é parte do mesmo projeto? É claro que é parte do mesmo projeto. Aqui é bem o que aconteceu aqui no Brasil. Tá? A missão de entender a nova extrema-direita não é fácil, pois além de certo eixo comum que une racismo, antissemitismo, antifeminismo, é o Bolsonaro lá com a Maria do Rosário, a deputada que eu citei antes, não deu o nome, e o uso de delirante teoria da conspiração, justamente a fraude que o Bolsonaro acusa, mesmo ele tendo vivido 28 anos no regime democrático e sendo por 7 vezes, então, eleito pelo sistema de urnas, sem que nunca houvesse qualquer violação ou qualquer fraude. Mas ele levanta justamente essa teoria da conspiração, que ele agora, então, essa teoria delirante da conspiração,
é o que ele propaga desde que ele assumiu o governo. Ele propaga exatamente isso, né? Então, quando você olha antissemitismo, racismo, não é? Antissemitismo, antifeminismo, teorias da conspiração, e então a questão da inteligência artificial e das novas formas de explorar justamente as frustrações particulares dos abandonados de cada país. Foi aí que eles pegaram. E qual foi o eixo que eles pegaram em 2018? Qual é o eixo principal que eles pegaram em 2018? A percepção de que o país era corrupto. Então eles usaram justamente a figura do Bolsonaro sendo, que seria um paladino na luta contra a corrupção. Bolsonaro depois se mostrou, o governo dele, como o mais corrupto da história, porque na realidade a corrupção sempre andou de mãos dadas com o presidente Bolsonaro. Veja as acusações que pesam diretamente sobre ele de peculato, rachadinho de seus filhos. O ingrediente surpresa dessa extrema-direita é o uso eficiente de tecnologias para detectar medos, frustrações, traços de personalidade ou desejo. É o que o delirante ali, agressivo, mostra, né? A gente tem que extirpar essa gente, nós temos que purificar, no final só vai ficar o nosso pensamento, porque nós somos cidadãos do bem e os outros todos são do mal. É um artigo bem legal, é muito grande, eu não vou ler aqui evidentemente, mas vocês talvez tenham ouvido falar do escândalo da Cambridge Analytica, não é? A Cambridge Analytica forneceu material justamente para que o Trump conseguisse vencer Hillary Clinton nos Estados Unidos, que era então a favorita disparada, e isso aconteceu, e também aqui no caso do Brasil. Então, a expressão, por exemplo, do Steve Bannon é essa aqui: vivemos num neofeudalismo. Isso não é capitalismo. Isso, na realidade, não é a palavra de nenhum anarquista e nenhum socialista. É justamente do Steve Bannon. Tá? De uma certa maneira, isso é verdade mesmo. Tá? A gente vive num neofeudalismo. Tá? O sistema neoliberal que ele se serve é um sistema realmente escravizante. É um sistema que está realmente no seu limite. Tanto é que agora o próprio Joe Biden, também a Lagarde, essas expressões da política, elas já dizem que esse sistema tem que ser abandonado e refundado. Tá? É o tal do Great Reset. O Great Reset vai ser bom para o mundo? Não vai ser bom para o mundo. Vai ser bom para meia dúzia, porque eles nunca abrem de fato a mão do poder. Aqui, como eu disse, Steve Bannon foi o líder da campanha eleitoral de Donald Trump em 2016. Foi preso algumas semanas, e justamente foi preso por fraude, tá? Por ter ficado com $1 milhão. É um texto grande, tá? Mas se vocês lerem aqui, vocês vão ver. O Bannon, por exemplo, já esteve, os da turma dele aqui no Brasil, né? E o filho do Bolsonaro vive lá nos Estados Unidos, o Vivi também, associado a essa turma do Bannon, ou diretamente com o Bannon. É por isso que vale a pena parar e prestar atenção na trajetória do homem que esteve por trás das campanhas, falando do Bannon, de sucesso em geral, não só de Trump, como também do Brexit no Reino Unido, onde o Reino Unido saiu da União Europeia, de Jair Bolsonaro no Brasil, de Viktor Orbán na Hungria, de Matteo Salvini na Itália, do partido Vox na Espanha e da própria Marine Le Pen na França. Depois o Bannon caiu em desgraça, né? O próprio Trump mandou ele embora. Mas nós temos então aqui, né, essa figura então do Bannon sendo o grande arquiteto por trás desse movimento de extrema-direita. E é o movimento de extrema-direita, e o Bolsonaro aqui ele repete de uma forma ensaiada justamente isso. E aí o cidadão daqui raivoso repete ainda mais ensaiado o que o presidente da República aprendeu ou sopra no ouvido dele o tempo todo. Muito provavelmente sopra no ouvido o tempo todo, porque o Bolsonaro é tão limitado em termos intelectuais que muito dificilmente para ele conseguiria bolar essas coisas que ele fala. É claro que aquilo tudo é soprado no ouvido dele. É isso, não tem muito mais. Eu só gostaria que vocês lessem esse artigo, que é das outras palavras, que é muito bom. Tá? Mas é exatamente isso. Então não é um movimento isolado. Essa expressão raivosa do vídeo
É um chamamento ao 7 de setembro, evidente, senão não estaria aí o 7 de setembro de 2022, que alguém preparou de propósito, não ele. Não é? Provavelmente o vídeo deve ter sido editado também, devem ter cortado partes que seriam menos interessantes para essa mensagem, mas ela se insere então nesse movimento da extrema-direita, tá? Que tenta então, não é? Por meio do uso dessas ferramentas do descontentamento, ferramentas digitais do descontentamento também das grandes massas, né, em relação a toda essa opressão. A opressão, na verdade, que eles continuam aqui, né, fazendo. E também da destruição de reputação, né, conforme a gente vê o tempo todo aqui nas chamadas fake news também nos Estados Unidos. É tudo a mesma coisa. Isso é tudo orquestrado, tá? E tem por trás dele justamente esse cidadão aqui, Steve Bannon. Então não existe nada por acaso aqui. Tá? E a gente deve sim temer e ir bem mais além do que simplesmente comentar isso e amanhã fingir que nada disso aconteceu. Porque, de fato, esse tipo de figura que está aí, ele representa o peão do que há de pior. E Bolsonaro está um degrau acima dele, mas acima de Bolsonaro tem gente ainda pior que Bolsonaro, maquinando, manipulando, financiando tudo isso.